Fala pessoal, vamos explicar agora a última questão, a quinta questão da lista do segundo ano, e ela diz o seguinte: determine o comprimento do arco AB. Aí está aqui o desenho com a circunferência, o arco AB, esse arco menor aqui, não é isso? Lembra, quando não se falar especificamente qual dos arcos quer se trabalhar, você vai considerar sempre o menor. No caso, esse daqui, arco AB. Ele quer saber o comprimento desse arco, ou seja, se eu pegar essa linha aqui, que vamos chamar de L, né? E esticar, quanto mede esse comprimento, tá bom? Ele diz que esse ângulo mede 100 graus e esse raio aqui mede 5 centímetros. Então é uma questão muito fácil. Só para relembrar o que a gente viu em sala de aula, nós vimos, aliás, no último vídeo também, a gente viu que esse aqui é o ângulo central, aqui é o comprimento e aqui é o raio, não é isso? Chamamos o comprimento de L, chamamos o ângulo central de alfa e o raio de R. Qual é a relação entre... Deixa eu escrever aqui para ficar melhor. Eu vou escolher primeiro dois pontos aqui, o ponto AB. Vou escolher aqui, dizer assim, tá? Alfa e aqui é L, certo? E aqui é o raio. Qual é a relação entre esse raio, esse comprimento e esse ângulo? Só que esse ângulo nós vamos trabalhar com ele em radiano, certo? Lembra que ele pode ser em grau ou em radiano. Então, qual é a relação entre o raio, o comprimento do meu arco e o ângulo central em radianos? Nós vimos nas aulas que o ângulo central em radianos, certo? É igual ao comprimento do arco dividido pelo raio, tá certo? Então, com essa fórmula aqui, ó, nós resolvemos muitos problemas envolvendo esses três carinhas. Por exemplo, se eu tiver o ângulo central e tiver o comprimento, com essa fórmula eu consigo achar o valor do raio. E assim vai, se eu tiver o raio e o comprimento, com essa fórmula eu consigo achar o valor do ângulo em radiano, tá certo? Vamos fazer um exemplo rapidinho aqui. Eu vou tentar desenhar uma circunferência aqui. Tá, esse compasso não está muito bom. Ele está saindo do lugar. Beleza. Ó, aqui é o centro. Vamos, por exemplo, dizer que esse ângulo aqui mede π/6 radiano, certo? π/6 radianos. E nós não temos a medida desse comprimento AB, vamos chamar de L, tá certo? E o raio aqui mede 5. Então, como nós vamos achar esse comprimento L? Vamos usar a fórmula alfa igual a L sobre R. Detalhe, nós vimos em sala de aula o seguinte macete para guardar essa fórmula para sempre, não é isso? Aqui alfa é igual a L sobre R. Então, alfa lobo de rua, certo? Guarda essa frase que vai ajudar bastante. Alfa lobo de rua. Ou seja, o ângulo central é igual ao comprimento dividido pelo raio. Beleza? Isso aqui eu criei quando estava preparando a aula para vocês. Antes dessa paralisação, tá certo? Então, alfa lobo de rua. Então, aqui a gente vai usar isso. Alfa lobo de rua. Alfa lobo de rua. O ângulo central em radiano é π/6. Igual ao comprimento, que nós queremos saber. Aí eu repito L, dividido pelo raio. O raio aqui nesse caso mede 5, então dividido por 5, certo? E aqui como é que eu resolvo essa parte? Meio pelos extremos, não é isso? Então esse vezes esse igual a esse vezes esse, certo?
vai ficar 6 vezes L igual a 5 vezes π. Então, passando esse cara dividindo, vai ficar L igual a 5 vezes π dividido por 6, tá certo? Aqui é só calcular. Lembra que o π é aproximadamente 3,14, tá certo? Então, você vai trocar 5 vezes 3,14 dividido por 6. Aqui só é multiplicar, né? 5 vezes esse cara e o resultado dividir por 6. Eu vou parar aqui para o vídeo não ficar longo, mas é dessa maneira que nós vamos fazer, tá certo? Então aqui no caso, o comprimento mede isso daqui, tá ok? Mas perceba o seguinte, eu só posso usar essa fórmula se o ângulo central estiver em radiano. Na questão de vocês, ele está em graus, tá certo? Então não façam isso daqui, tá? Alfa lobo de rua, então 100 graus igual a L dividido por 5. Não, tá errado, tá certo? Esse alfa tem que estar em radiano. Então o primeiro passo aqui é você transformar esse 100 graus para radiano, tá certo? Depois que você transformar em radiano, aí você vai usar o alfa lobo de rua, tá certo? Espero ter ajudado. Na quarta-feira, na próxima quarta-feira estarei, se Deus quiser, entregando a próxima lista, né? Qualquer dúvida é só enviar. Até mais.